porque estava até conversando com a Viviane, eu falei, eu nunca imaginei que eu ia estar dando um curso de ensino na igreja. Mas Deus tem os seus planos. E eu não posso deixar de falar, antes de começar, na verdade que é uma série de cultos sobre esse tema, o Apocalipse. Na verdade foi assim, vamos voltar lá em 2018 para 2019. Os irmãos, a maioria sabe, né? Eu participava lá na escola de outra igreja com o meu pai. E sempre ele criava os materiais e me enviava com antecedência e pedia para eu elaborar os exercícios, as lições. Sempre era com muita antecedência. Chegou em 2018 para 2019, nós montamos uma lição, está tudo certo. E quando começava o trimestre, eu ia sempre pedir para ele, o que a gente vai fazer no próximo trimestre? Aí ele ficava, só que dessa vez ele demorou muito para entregar. Na verdade ele tinha feito o material, ele desistiu daquele material, ele não quis fazer. Aí ele disse, vou fazer o Apocalipse. Então foi. Só que nesse inteirinho chegou a pandemia. Os irmãos lembram, na semana que parou os cultos, se meu pai estava meio ruim, ele ficava de cama, mas ele estava empenhado, um empenho assim, anormal, em fazer essa última lição, que era do Apocalipse, as últimas coisas. Inclusive teve um dia que ele foi gravar um vídeo para poder dar a notícia para o pessoal que não tem culto. Foi muito difícil para ele. Aí naquele dia ele terminou a revista. Ele fez num tempo bem recorde mesmo, assim, o material. Quando ele terminou, ele me chamou lá e falou assim, eu terminei a revista. Só que dessa vez ele falou diferente. Só que eu não entendi, a gente não entende, né, o recado. Porque sempre eu falo assim, terminei a revista, olha agora e faz o material. Dessa vez ele falou isso. Ele pegou, me mostrou as senhas do computador, que eu já sabia a maioria, mas ele mostrou de novo, mostrou de telas pastas. Eu falei, aqui está todas as matérias do Apocalipse, você olha, eu quero que você faça o seguinte, você vai aprender, dominar e ensinar. Eu pensei, mas você deve estar falando isso, né? Porque eu não sou professor, eu não era professor titular das aulas dos homens, né? Das mulheres eu também não dava aula. Só quebrava um cara de vez em quando na sala e fazia os exercícios, né? Eu pensei, a gente estava com um problema com o professor na época, falei, deve que ele vai tirar o professor, vai querer que eu dou algumas aulas. Aí eu perguntei, mas se eu quero que eu faço tudo o processo? Não, ele falou bem claro, aprende, domina e ensina. Depois daqui eles já sabem que entrou na câmera dali eles não voltam mais. Aí eu estava com esse material aí, eu falei para ela, eu não entendo muito bem, eu participei por muitas doutrinas sobre o Apocalipse, mas sempre assim, como muitos irmãos que talvez estão, você ouve, mas tem um tempo, um processo de aprendizagem, né? Mas os tempos que nós estamos vivendo hoje, nunca se foi tão necessário saber sobre o Apocalipse. Não é só o Apocalipse, quando a gente fala de outras coisas, tem uma matéria que se chama de escatologia, tem outros livros envolvidos, né? Já falo um pouco, vamos dar um início em algumas aulas, e provavelmente depois vamos falar um pouco mais profundo, continuar, na verdade, na escola. Aí eu vim estudando, aí foram aparecendo algumas coisas, porque meu pai sempre fazia uma coisa assim, ele montava as lições, só que ele não montava elas assim, inteiras, ele montava os tópicos. Por quê? Porque depois ele pegava o pessoal e fazia as pré-aulas. Então nas pré-aulas você aprendia. Então ele sempre dava um pouco a lição, nas pré-aulas ele ensinava bastante coisa e mandava você pesquisar para poder dar a aula. Só que nessa não, dessa ele deu um pouco mais completo, mas mesmo assim, eu entendi, por isso que ele falou, entende pesquisa. Aí eu fiquei mais ou menos, foi um ano e pouco, pesquisando sobre esse assunto, para poder hoje, na verdade, era para ser dado na escola bíblica, mas eu falei, estava falando para a mas esse tema era um tema para se falar à noite. Aí depois de todo um processo, aí o pastor Marco, o pastor me convocaram para dar esse estudo, aí eu não me teve dúvidas de falar sobre esse tema. Vamos lá, vamos começando. Os irmãos sempre me perdoam nas primeiras, porque a apreensão sempre é normal nas primeiras vezes, ainda mais
dando uma doutrina que foi meu pai que dava, ele tinha muito maestria nesse assunto. Mas Deus vai nos ajudar. Eu pedi aqui pro Luiz para pensar no celular, para poder ver na hora, senão eu não posso orar. Deus tem certo. Vamos lá, vamos ler primeiro o texto básico. Apocalipse 1. Vamos ler do 1 ao 3. Tem aqui, eu vou pedir para os irmãos ler o número 1. Eu começo, perdão. Eu leio o 1, depois os irmãos leem o 2 e finalizamos todos lendo o versículo 3. Vamos lá. Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as que enviou e as notificou a João, seus servos. Vamos continuar o próximo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Vamos ver agora o 3 tudo junto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, as guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Vamos lá. Primeiro fato importante do Apocalipse. Quem aqui já leu o Apocalipse? Levanta a mão. Quem já leu completo o Apocalipse? Tem alguns irmãos que já leram. Quem leu um pedaço já? Ou alguma vez? Quem leu e não entendeu nada? Levanta a mão. Porque quem leu e entendeu bem? Mais ou menos? Tá. Então, o público tá bom. Tá bom. Para quem não sabe, o termo Apocalipse, ele significa revelação ou desvendamento. Ou seja, o que é desvendar uma coisa? Eu tenho ali uma coisa que está meio escuro, está meio difícil de entender. Você vai ter que o quê? E abrindo aos poucos e aquilo vai se fazendo claro para você. Então, o livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis de se entender. Ele e os seus colegas, o livro de Daniel, o livro de Jeremias, são livros interligados. Tá? O autor foi o apóstolo João, e ele demorou mais ou menos uns 6 anos, entre 90 e 96 depois de Cristo, para escrever esse livro. Só que antes de ele escrever esse livro, ele passou por diversas situações que fazem parte desse processo também, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Outra coisa importante, ainda dentro desse versículo, no versículo 3, 1:3, fala uma coisa importante. Ele fala sobre 3 coisas, né? Quantas coisas? 3. Primeiro, ele fala para ler, ouvir e, mais uma vez, Ler, ouvir, guardar. então o próprio apóstolo, ele já dá as dicas para você trabalhar com o Apocalipse. Quais são as dicas? Ler, ouvir e guardar. Não adianta você ler uma vez só. Não é um livro que você vai chegar aqui, a gente vai mostrar, você vai ler uma vez e vai entender. Você vai precisar. Chegou aqui, chega em casa, lê o capítulo inteiro. Longo, lê bastante, no mínimo umas 2, 3 vezes. Depois, o que é ouvir? Ouvir, você vai precisar prestar bem atenção, se possível, pegar de outras fontes, ouvir vídeos, ler outros livros sobre o assunto. Quem tem Bíblia de estudo? A gente tem bastante Bíblia de estudo. Vai lá na Bíblia de estudo, dá uma olhadinha também o que eles falam. Quem não tem Bíblia de estudo, vou dar uma dica para vocês. Vocês vão baixar a Bíblia do expositor no celular. É uma Bíblia de estudo gratuita, que você lê o versículo embaixo e explica. Então vocês podem, é de graça, vocês podem baixar para já começar a ter uma ideia sobre esse tema, tá? E depois o que é o guardar? Ler, ouvir e Guardar. O que seria o guardar? Eu participei de diversas doutrinas do Apocalipse. Mas, se eu não me engano, eu vou ser o campeão. Tirando minha mãe, não vale? Acho que eu sou o campeão de participação de doutrinas do Apocalipse. Acho que desde 92 participando de doutrinas do Apocalipse. Nem sei quantas. Mas eu aprendi, ficou na minha mente. Aí no momento que eu tive que ler de novo, ouvir e guardar, o que é guardar? Revisar. Eu estou com um negócio que se eu abrir a mão, ele corre.
o conhecimento vai correr. Então sempre eu tenho que estar revisando. E, paz, irmãos, a melhor época para se estudar o Apocalipse é a época que a gente vive. Eu lembro quando, em 2019, quando meu pai escreveu, já tinha muita coisa nova acontecendo. Mas nesse tempo que ele faleceu para cá, mas é muita coisa mesmo aconteceu. Então, claro, você olha e você fala, está em tal versículo do Apocalipse, o Apocalipse falou isso. Então as coisas estão acontecendo muito rápido nesses 2 anos. E então se faz necessário que nós estudemos o Apocalipse. Okay? Para os irmãos que gostam de ler, depois eu vou indicar 2 livros para vocês. Quem aí gosta de ler? Gosta de entender mais sobre a Bíblia? Vou deixar 2 livros para vocês depois lá no grupo da igreja. Tá? Um livro que eu já vou deixar mais ou menos o nome, que é o Apocalipse e Daniel, do Antônio Gilberto. Esse é um dos melhores livros. Por quê? Ele explica versículo por versículo do Apocalipse e do Daniel, que é os 2 livros interligados. Você vai ler e vai explicando, é bem legal. Vamos lá. Meu assistente. Hoje eu quero mostrar para vocês uma visão geral. Para quê? Para você pegar o livro de Apocalipse e já começar a entender o que ele fala. Para não ser aquele bicho de 7 cabeças, né? Para quem nunca leu. Certo? O Apocalipse ele é dividido em fases. Vamos lá. Primeiro, antes de falarmos das fases do Apocalipse, vamos falar um pouco sobre o apóstolo João. Certo? Quem era o apóstolo João? O apóstolo amado de Jesus, né? Mas ele passou por uma série de questões para poder escrever o Apocalipse. Levando o nosso texto de hoje, quando Deus tem uma grande missão na sua vida, você vai passar por provas. Você vai passar por ataques. Mas depois vem o quê? A vitória. Os irmãos estão confiantes na vitória. A vitória que tem hoje. Vem a vitória. Não é essa vitória que tem. Primeiro, quando João começou a ser levado a escrever o livro, Jerusalém estava passando por uma perseguição do Nero. Quem já falou do Nero? Aquele que era ruim. Aí o Nero morreu. Veio outro pior que ele, o tal do Vespasiano. Era bem pior que o Nero. Perseguiu os cristãos, uma perseguição bem forte mesmo. Depois dele veio Tito. Esse general Tito, ele foi invadir Jerusalém. Quando ele invadiu Jerusalém, muitos morreram e alguns fugiram. João, no caso, ele fugiu. O imperador Domiciano, o João ficou ali meio para fugir, meio para não. Depois, quando veio esse imperador, esse não deu trava a ninguém. Ele veio e massacrou mesmo. É que João fez? Fugiu para ele de baixo. Esse governador perseguiu ele. A história que os irmãos conhecem, né? E os outros apóstolos já tinham morrido aqui, ele tinha sido decapitado, só que o João não morria. O Domiciano pegou o João, colocou o João num balde quente, de óleo quente. Quem já pôs a mão no óleo de fritar quente aqui? Agora você imagina um óleo de uma essência muito mais forte do que o de cozinha, que eu já tenho medo do óleo do ovo. Você imagina um óleo de cozinha cheio e imergiu ele a uma temperatura extremamente elevada, deixou ele lá, afundou ele, deixou um pouco, quando tirou, o que aconteceu? Morreu nada. Ele estava do mesmo jeito. Quando ele voltou, ele estava pregando ainda. Aí um dia ele pôs ele de novo. Depois cansou dele que ele fez: vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele lá na ilha de Páscoa, que era uma ilha que não era habitada, era bem longe da. Imagina como você pegasse você e soltasse lá no meio do nada no Amazonas, não tem nada. Só que era bem pior que isso. Viajaram não sei quantos dias, levaram ele para a ilha de Páscoa e soltaram lá para quê? Para morrer lá. Deixaram o João lá para morrer. Só que o que aconteceu? Nesse contexto, João começa a ter a revelação do Apocalipse. Ele fica mais ou menos uns 6 anos lá, depois muda o governador, foram lá para ver se tinha morrido, ele estava vindo da Silva. Aí voltaram de novo para Jerusalém. Foi a história do João, o processo que ele passou para escrever esse livro, que é um livro extremamente importante para nós nos dias de hoje. Agora, vamos falar um pouco. Quando a gente fala de escatologia, quem já ouviu falar sobre esse termo? Escatologia. Quem nunca ouviu esse termo? Nunca na vida, nunca ouviu falar sobre escatologia. Toda vez que fala sobre escatologia, é uma área da teologia que estuda a doutrina do fim das coisas, as últimas coisas que vão acontecer. Certo? Então, escatologia, estudo do fim das últimas coisas. Toda vez que você fala isso, se estuda. Primeiro, a primeira vinda de Cristo, tem muita gente que confunde. E dentro desse tema que a gente está falando aqui, ó, vocês vão ver diversas heresias. E confusões também, tá? Então vamos estudar
Primeira vinda de Cristo, qual foi a primeira vinda de Cristo? Quem sabe? Quando ele veio e morreu. Quando ele veio. Quando ele veio na Terra, com 33 anos, aí crucificado, certo? Foi a primeira vez que ele veio na Terra, certo? Depois, o Apocalipse também estuda a era atual, que, para vocês terem uma ideia, quando Jesus veio na Terra e voltou para o céu, daquele ponto começou uma era, que é a era da graça. Nós vivemos até hoje nessa era, tá? Então ele estuda também essa era, que é a era atual. Depois ele vai estudar as coisas do futuro. Tem algumas linhas que não acreditam que essas coisas vão ser faladas em alguns capítulos para frente, vão acontecer ainda. Tem alguns que falam que já aconteceram, mas nós não compartilhamos com essas teorias, tá? Então vamos lá. Aí estuda a tribulação, que é uma outra coisa que tem super caso também. Tem uns que falam que a tribulação começa antes, uns falam que começa depois, uns falam que não vai ter, que é só uma história. E os irmãos falam o quê? Vai ter. Quem aí já estudou sobre a tribulação? Quem não sabe muito bem o que é a tribulação? Levanta a mão. Quem sabe mais ou menos? Tem alguém que tem dúvida? Ok, está bem mesclado. Vamos falar sobre isso também. Depois da tribulação, estudamos a segunda vinda de Cristo. Certo? Qual que é a segunda vinda de Cristo? Quando ele arrebata a igreja. Isso aí tem uma confusão bem grande. Tem várias correntes que cada um fala uma coisa. Certo? Quando está lá, está a tribulação, o negócio está feio. E aí, ajudam todos os exércitos do mundo e vão lutar contra Jerusalém. Quando eles estão quase para destruir Jerusalém, o que acontece? Ele vem para baixo. Jesus volta, segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre isso com mais detalhes também. E aí começa uma série de questões, de casos, e começa um outro período que é o famoso milênio. Quem já ouviu falar do milênio? Milênio é um período de 1000 anos de paz na terra. E quem vai reinar? Jesus e os santos. Quem são os santos? Nós. Eu quero ser um governador. E vocês? Cada um vai querer ser uma coisa, certo? Depois do milênio, Satanás ressuscitou muita coisa e vem o famoso trono branco, também conhecido como juízo final. Então, basicamente, a escatologia estuda esses 6 tópicos. Só que dentro dessas 6 coisas, tem muita coisa mesmo dentro desses tópicos. E a gente vai mostrando ao longo do tempo, tá? Até aqui está todo mundo entendendo bem? Então, quando você pegar o livro de Apocalipse para ler, você sabe que vai falar basicamente esses termos aqui. Outra coisa importante quando pegamos o Apocalipse para estudar é a divisão dos livros, dos capítulos. O Apocalipse ele tem 22 capítulos. É um livro relativamente pequeno, né? 22 capítulos. Você consegue ler ele rapidamente, depois de 15 dias. É pequeno, e não são muito grandes os versículos. Agora, para entender, aí já é outra coisa. Aí já demora um pouquinho mais. Mas vamos lá. Primeiro, imagina como fosse um filme bem grande e vamos dividir em sessões. Tá? Então a primeira sessão, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E o que fala nessa sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3? Quem sabe? As famosas cartas às igrejas. Quantas cartas são? 7. Quantas igrejas? 7. 7 igrejas. Porque antes de Jesus mostrar as coisas do fim, ele mostra a situação das 7 igrejas. Que na verdade essas 7 igrejas também representam a história de toda a igreja. Até chegar nos dias de hoje, a igreja que a gente vive. A gente vai ver isso também. Então, o primeiro momento do estudo do Apocalipse são as 7 cartas. Que são extremamente importantes como uma vacina para nós. Lá vai mostrar muita coisa que está acontecendo hoje em dia. E lá também já dá a solução, o que se deve fazer nas cartas, tá? Então, do 1 ao 3, as cartas. Talvez, lendo outros materiais, vocês podem encontrar outras divisões. Mas essa aqui é uma das mais simples, tá? Depois, olha que interessante. Quando você vai do capítulo 1 ao 3, você tem as cartas. Aí, do 4 ao 5, o que acontece? Começa a falar da igreja do céu. Aqui já começa uma grande discussão também. Tem gente que fala que a igreja vai passar pela tribulação, certo? Tem outros que falam que a igreja não vai passar pela tribulação.
Tem uns que falam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Então são 3 correntes. E tem umas coisas que não luz, que falam que nem vai acontecer nada. Essa a gente nem vai tratar sobre ela. Mas basicamente aqui, ó, só por aqui, pelo desenho geral do livro, você vê. Capítulo 1 ao 3 cita a igreja. Capítulo 4 e 5, ele começa a falar sobre a igreja, que foi arrebatada, fala da festa das bodas do Cordeiro, fala também sobre o Bemá de Cristo. O que é o Bemá de Cristo? Bemá de Cristo é uma cerimônia de galardoação. Não é um julgamento. Quem vai participar desse tribunal de Cristo primeiro são só pessoas salvas. Só que ali tem uma coisa: todo mundo que foi salvo, tudo bonitinho, mas tem um negócio chamado galardão. Nós vamos falar depois mais profundo dos galardão. O que é o galardão? Baseado nas obras que você fez para Deus na terra, você vai ganhar a sua coroa. Então ali vai ser a entrega da coroa. Tem gente que vai ter uma coroa enorme, vai ter coroa de 2 vezes, né? Coroa super grande. Tem gente que vai ter uma pelinha maisinha. Tem uns que vai ficar peladinho, sem nada de coroa. Mas é assim, ainda dá tempo para vocês terem pelo menos uma pelinha na coroa. E quando a gente for falar sobre isso, eu vou mostrar para os irmãos quais são os passos para você, o que você tem que fazer para receber as pedrinhas, entendeu? Para você já poder ir somando e anotando na agendinha. Quando chegar nos seus irmãos, eu fiz isso. Mas não precisa, já vai dar tudo anotado. Tudo certinho. Então vocês entenderam até aqui? 4 e 5 vai falar sobre a igreja do céu. Quando chega do capítulo 6 até o 19, é bem grande, né? Do 6 ao 19 ele começa a falar sobre a tribulação. Fala sobre o quê? Tribulação. E essa tribulação é interessante porque, aliás, não é interessante porque ela é dividida em 2 períodos. Até do 6 ao 11 é o que eu chamo de a pequena tribulação. Que vocês vão ver que de pequeno não tem nada, ela é bem pesada por sinal. Oxalá que nenhum de nós passe pela pequena tribulação. Se ler, você já arrepia o corpo inteiro. Aí quando você vai vendo, vem coisa pior do que a pequena tribulação. Né? Nesses capítulos são apresentados 7 tipos de juízos que Deus ele vai tratar com o povo do mundo que não quis saber dele. Primeiro, você tem 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. Um pior que o outro. Os 7 selos já arrebentam. Nós não vamos falar aqui, eu vou falar, tá com medo. Não, na verdade, se eu pudesse fazer uma coisa bem, vocês vão ficar com medo mesmo, assim. Não vai ser nem um terço que vai ser o primeiro selo. Para vocês terem uma ideia, essa palavra no hebraico, o judeu não pronuncia. Quando fala do grande dia do Senhor, eles não pronunciam essa palavra, estão tendo medo. Sabe as pessoas falam assim, estou com câncer, você não gosta de falar, sabe, esse nome? É tipo isso para os judeus, só que multiplicado 1 milhão de vezes, eles não falam. Chega nessa parte, vocês não querem e fazem referência. Tão pesado que é. Na nossa língua não tem uma palavra que conseguiu mostrar um pouco do que vai acontecer. Mas é muito simples, irmão, para os irmãos terem uma ideia. Hoje eu estou dando só uma introdução. Vocês viram, vocês estão vendo aí, né, a guerra, a pandemia, né, muita coisa acontecendo. Essa guerra que teve mesmo, ela foi bem, está sendo, na verdade, bem violenta. Que você não via antes guerra, as pessoas matando criança, matando. Tinha os limites de guerra, tinha a política da guerra. Essa guerra não está tendo limite. Política nada, eles estão matando mesmo, atrocidades. Né? Se você vai na pandemia, quando que aconteceu uma pandemia que matou tanta gente assim, numa larga escala no mundo inteiro? Quando você. Os irmãos sempre são mais velhos, né? Cadê a. Outra marca? Está tentando lembrar. Nunca se teve. Terremoto, para vocês terem uma ideia. Eu não vou saber os dados complexos aqui, mas quando for falar, eu vou mostrar. Você tem, na década de 90, você teve, por exemplo, 4 grandes terremotos. Depois, em 2000, você teve uma coisa de 70 grandes terremotos. E agora você tem coisa de 200 grandes terremotos. Olha como vai encurtando. E todos eles em escalas horríveis. Bomba de Hiroshima não vai ser fichinha perto dessa bomba que eles estão para soltar aí. Pra vocês terem uma ideia. Fora assim, vamos falar coisas do nosso dia a dia, né? Luz, água,
gasolina, internet. Se você pegar há 2 anos atrás, comida, né? Comida. Há 2 anos atrás, se você pegar a gasolina, não foi hoje. Hoje eu achei uma conta de luz aqui, eu fiquei com uma saudade. Que eu vi lá minha conta, coisas assim. Isso porque tinha um parcelamento, alguma coisa assim, mas coisa tipo R$200, sabe? Eu já achava um absurdo aquilo. Né? Aí quando eu olho minha conta de luz hoje, eu gastando às vezes menos do que eu gastava. Você pega a conta de água, a gasolina, em 2018, a gasolina estava R$3,80, uma coisa assim, e eu estava achando um absurdo que ela ia para 4. De repente ela está quase o quê? Não, hoje aumentou. Quase R$8. Tem lugar que está chegando a R$10. Ou seja, coisa de 2 anos. A gente sempre fala na escola bíblica sobre educação, coisas que estão descaradamente. Antigamente, a maioria daqui do povo que já participou de muitas doutrinas que meu pai deu. Lembra quando foi ensinar sobre o Illuminati? Maçonaria, que era coisa secreta que você não achava nada, né? Alguém vai baixar uma revista, tinha escolher as 7 chaves, né? Agora vocês têm uma ideia, eu estou vendo coisa do YouTube, aparece uma propaganda da maçonaria, chamando para conhecer a maçonaria. Tem a maçonaria perto da sua cidade, na rua tal. Eles estão investindo em propaganda do YouTube. O Illuminati foi uma coisa sempre secreta, todo mundo falava que a gente era. Qual que é o nome que eles usam mesmo? Fala com você. Sensacionalista, não, é um nome que eles usam. Fanático, que é. Não, tem um outro nome. Radical, tem um outro nome que sempre o pastor Giovanni fala lá. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Que é a pessoa louca, né, que está inventando coisa. Tem o site dos Illuminati. Depois que você chegar no seu celular, você coloca lá, Illuminati. Vai aparecer o site. Ele está em inglês, você apertar e traduz. Vai estar bonito em todas as línguas. Lá eles falam abertamente. Você lembra do olho que tudo vê? Que foi ensinado nas doutrinas? Eles mostram, explicam o que é o olho que tudo vê. Eles explicam todos os sinais de Illuminati. Falam para procurar algum perto de você. Explicam as coisas, explicam tudo que foi ensinado em doutrinas. Eles têm um site sem entrar lá também. Isso foi o quê? 2020 começou isso? Não tinha. Poderia citar diversos. Por que eu estou falando isso? Tudo isso que eu estou falando, essas coisas que vocês estão ficando horrorizados de ver, a gente fala que é as dores de parto. O que é a dor de parto? Eu não posso falar sobre isso agora, porque para as irmãs que entendem mais. O que é a dor de parto? Quem já teve filho? A dor de parto ela não vem de uma vez. Eu não tenho no filho, mas eu tive 4 que observando. Começa, no começo da semana vem um acontecimento, né? Aí vai, depois passa uma semana. Daqui a pouco passa 3 dias. Daqui a pouco a gente usa 2 horas. Daqui a pouco é 1 hora. Daqui a pouco a pessoa está explodindo, não está vendo mais. É a dor de parto. Só que agora está no final mesmo. A coisa está. Todo dia uma coisa nova. Vamos lá, vamos para as enchentes, né? Mal acabou o negócio de Paraty, já veio qual enchente? Bahia. Vamos voltar bem no começo mesmo. Bahia. Mal acabou a Bahia, foi em Minas, né? Mal acabou em Minas, foi naquela cidade do Rio de Janeiro, como chama? Petrópolis. Aí depois foi o Franco da Rocha. Mal acabou o Franco da Rocha, voltou para Petrópolis de novo. Enfim, é uma atrás da outra. Aí mal você está esperando quando vê que cai um prédio. Tá assim, uma coisa atrás da outra. Capitólio. Então, ou seja, são as dores de parto. Cada vez vão aumentando. Só que tudo isso está acontecendo é só um trailer. Quem já viu o trailer de filme? Só uma amostrinha grátis. Para vocês terem uma ideia do que vai acontecer mesmo nos seres. Os 3 juízos vão ser coisas pesadas. É os 3 ai. Mas enfim. Então, do capítulo 6 até o 19, você fala sobre a tribulação, que são basicamente 3 séries de castigos que Deus vai mandar sobre a terra. Só que tem uma coisa interessante. Do capítulo 6 até o 19, não cita mais a igreja. Vocês acreditam? Eu vou deixar já a interrogação na cabeça de vocês. Depois a gente vai falar sobre isso. Não cita mais. É falado que do 6 ao 19 é a famosa ira de Deus sobre a terra. Agora você imagina Deus irado. Né? Eu não quero estar lá para ver. Quem vai querer estar lá para ver? Meu para Deus. Elas vão estar atentas. Demais, é próximo demais. Tudo está acontecendo assim, tudo de uma vez.
Quando eu começar a ler mais os outros tópicos, vocês vão fazer, nossa, aconteceu isso ali, aconteceu isso aqui. É muito rápido. É tudo de uma vez. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Volta só uma coisa. Depois que passa a tribulação, vem o capítulo 20 do Apocalipse, fala sobre o milênio. Tudo que vocês quiserem saber sobre o milênio, é só lá no capítulo 20 do Apocalipse. Lá está o milênio, certo? E depois, o tribunal de Cristo, que é o famoso juízo final, tá? O grande trono branco. E depois, termina tudo, termina. Aí vem novos céus, nova terra. Antes disso tem um julgamento pesado ali antes. Mas aí vem novos céus, nova terra e termina o livro. Então, basicamente, essa é a estrutura do livro. O que a gente aconselha os irmãos? Comecem a ler. Porque na próxima semana vamos falar sobre as cartas. Então já comecem a ler o capítulo 1, 2 e 3. Façam as anotações. Não precisa ler tudo de uma vez. Como a gente vai falar das cartas primeiro, leia primeiro as cartas. São pequenas, viu? É bem pequenininho. Depois você lê, numa sentada você lê tudo. Tá? Pode passar. Outra coisa importante do Apocalipse, que ele começa dizendo ali no texto que eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa? E o ômega? Vamos pegar pelos livros da Bíblia. Alfa, Gênesis, o princípio, certo? E o Apocalipse? O fim. Se você pegar, tem diversas coisas em Gênesis que se cumprem em Apocalipse. Eu separei algumas. Primeiro, em Gênesis, o paraíso que Deus fez, né, para o homem e para a mulher, ele é perdido, certo? Por causa do pecado do homem. E em Apocalipse, o paraíso é recuperado. Fecha o ciclo. Depois, você tem o princípio da maldição, porque o homem pecou e aí vem a maldição sobre a terra. E no Apocalipse? Não haverá mais maldição. Não haverá mais maldição. Por quê? Toda a essência do mal não vai mais existir. Só vai existir o bem. Isso no decorrer do livro. Em Gênesis você tem as primeiras lágrimas, né? O homem ele chorando porque perdeu o seu lugar. E diversas fases ali. O homem vem pecando e quebrando aliança com Deus. E em Apocalipse? Deus enxugará as lágrimas. Deus enxugará todas as lágrimas. Em Gênesis você tem a entrada de Satanás, entende? Ele entra na história e perdura aí por uma média de mais de 10 mil anos, o percurso todo. Só que em Apocalipse você vai ter o julgamento de Satanás. Ele vai ser julgado, e não só ele, todas as pessoas que se rebelaram contra Deus serão julgadas. E por fim, no Gênesis você tem uma comunhão antiga de Deus com o homem, que ela foi sendo renovada. Quando chega em Apocalipse, essa comunhão é restaurada para sempre. Aí nunca mais o homem vai ter esse perigo de perder a salvação, de pecar e se contaminar. Até aqui tudo bem com os irmãos? Ok, hoje eu quis... o assunto é muito extenso, o nosso tempo é curto. Hoje eu quis só mostrar para os irmãos, só para a gente fechar. O que é importante que os irmãos saibam para hoje, até a próxima semana. Pegar o Apocalipse, fazer o exercício em casa, abre o Apocalipse e lembra, nossa, em que está inserido? Abri o Apocalipse 3, 7 cartas. E se eu abrir o Apocalipse 5, o que vai ser? Igreja no céu. Onde decorou? Igreja no céu. E se eu abrir o Apocalipse 10? Tribulação. Eu abri o Apocalipse 20. Entende? Já sei o que está falando ali. E se eu abrir o Apocalipse 22? Do céu da terra. Ou está falando do tribunal, ou do céu da terra. Então ali, com 4 passos, você consegue dominar o livro inteiro. Essa é a ideia inicial. Depois eu peço que os irmãos peguem esse material que está lá no grupo e dá uma lida ali também, tá? Para a gente poder continuar na próxima semana. Então eu agradeço por hoje, né? Porque nós não acabamos, vamos ter mais coisas aí dentro desse processo, vai ser um período bem interessante. Mas eu agradeço que os irmãos vieram e vão tendo paciência comigo. E as perguntas, a partir da próxima semana, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer perguntas. Tá? Porque aí vai ter mais dúvidas, porque vocês vão lá em casa e provavelmente vão mandar no grupo as perguntas. Né? Eu vou lendo mais. Então eu agradeço a oportunidade e já passo para o irmão. Salve de palmas para você.